Desde os tempos mais antigos, o rio Eufrates ocupa um lugar profundo na história da humanidade e também nas profecias bíblicas. Ele não é apenas um rio comum. O Eufrates foi testemunha do nascimento de grandes civilizações, guerras, impérios, idolatrias e acontecimentos que moldaram o mundo antigo. Segundo a Bíblia, esse rio aparece desde Gênesis até Apocalipse, carregando um significado espiritual, histórico e profético extremamente forte. No livro de Gênesis, o Eufrates já é citado como um dos 4 rios que saíam do Éden. Isso mostra que, desde o início da criação, Deus já mencionava esse rio como algo importante na história humana. Civilizações como Babilônia floresceram próximas ao Eufrates, e justamente Babilônia se tornou, nas Escrituras, um símbolo de corrupção espiritual, orgulho humano e rebelião contra Deus. Não é coincidência que muitos estudiosos enxerguem uma conexão profética entre o sistema do mundo e o simbolismo da antiga Babilônia. Ao longo da Bíblia, o Eufrates aparece como fronteira de reinos, palco de batalhas e caminho de invasões. Grandes exércitos cruzaram suas águas. Reis conquistaram terras ao redor dele. Sangue foi derramado em suas margens. E isso cria uma imagem poderosa, o Eufrates como um símbolo do conflito espiritual e humano ao longo das eras. Mas é no livro de Apocalipse que o rio ganha um dos significados mais assustadores e misteriosos. Em Apocalipse 16:12 está escrito: O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Essa passagem desperta temor e curiosidade há séculos. Muitos acreditam que esse versículo aponta para eventos dos últimos tempos, momentos que antecederiam grandes conflitos mundiais e a volta de Jesus Cristo. O secamento do Eufrates seria um sinal profético, preparando o cenário para acontecimentos finais da humanidade. Hoje, o que chama atenção é que o rio realmente está diminuindo drasticamente. Imagens de satélite mostram áreas secas onde antes havia água abundante. Povos da região enfrentam crise hídrica, fome e dificuldades. Cientistas explicam isso por mudanças climáticas, barragens e exploração excessiva dos recursos naturais. Porém, para muitos cristãos, existe algo espiritualmente inquietante em ver um rio citado no Apocalipse literalmente secando diante dos olhos do mundo. Alguns estudiosos interpretam o secamento do Eufrates de forma simbólica, representando a queda de poderes mundiais, sistemas políticos ou barreiras espirituais sendo removidas. Outros acreditam em um cumprimento literal da profecia. Há ainda quem relacione o rio ao cenário de Armagedon, a batalha final descrita na Bíblia. O próprio Apocalipse descreve tempos de caos, engano e medo. Jesus alertou que haveria guerras, rumores de guerras, terremotos, fome e sinais nos céus. O coração das pessoas estaria tomado pela ansiedade e pela maldade. A humanidade avançaria tecnologicamente, mas se afastaria espiritualmente de Deus. Nesse contexto, o Eufrates surge como um marco profético que desperta reflexão sobre o estado espiritual do mundo. Muitos enxergam nisso um chamado ao arrependimento. Não apenas um sinal de destruição, mas um alerta para despertar a fé antes que seja tarde. Porque a mensagem central do Apocalipse não é somente juízo, é também esperança. A Bíblia fala que, depois de todo o sofrimento, Deus criará novos céus e nova terra. O mal terá fim. A dor não existirá para sempre. E aqueles que permanecerem firmes encontrarão vida eterna ao lado de Deus. O rio Eufrates, portanto, não é visto apenas como um elemento geográfico. Para milhões de pessoas, ele representa um relógio profético silencioso correndo diante dos olhos da humanidade. Enquanto suas águas diminuem, muitos se perguntam: estamos vivendo os tempos descritos nas Escrituras? Independentemente da interpretação, o Eufrates continua sendo um dos símbolos mais impressionantes da conexão entre história, profecia e fé. Um rio antigo, mencionado desde o início da Bíblia, que ainda hoje faz o mundo olhar para o Oriente com atenção, temor e reflexão espiritual. O mistério envolvendo o rio Eufrates vai além da geografia e da história. Para muitos estudiosos da profecia bíblica,
O rio representa uma espécie de linha espiritual entre o passado da humanidade e os eventos finais descritos no Apocalipse. Enquanto o mundo moderno vive distraído com tecnologia, entretenimento e poder, muitos acreditam que antigos sinais proféticos estão lentamente tomando forma diante dos olhos da humanidade. O Eufrates foi o coração de impérios gigantescos. Próximo de suas águas surgiram cidades lendárias como Babilônia, conhecida nas Escrituras como símbolo máximo da arrogância humana contra Deus. Foi em Babel que a humanidade tentou construir uma torre para alcançar os céus, demonstrando orgulho e rebelião. A partir dali, Babilônia passou a representar um sistema mundial afastado de Deus, um mundo dominado pela corrupção, idolatria, ganância e engano espiritual. No Apocalipse, Babilônia reaparece de maneira misteriosa. Muitos acreditam que ela simboliza um sistema global dos últimos tempos, um mundo que valoriza riqueza, poder e prazer acima da verdade espiritual. Um sistema que seduz multidões, controla pensamentos e afasta as pessoas de Deus. E novamente, o Eufrates aparece ligado a esse cenário profético. Há interpretações que dizem que o secamento do rio não seria apenas físico, mas espiritual e estratégico. O texto bíblico fala que o caminho seria preparado para os reis do Oriente. Alguns veem isso como o surgimento de alianças militares globais, movimentos políticos gigantescos ou até guerras de escala jamais vista. Outros acreditam que representa o colapso de barreiras mundiais que impediam certos acontecimentos proféticos. O mais impressionante é que o mundo atual parece cada vez mais parecido com os alertas descritos nas Escrituras. A Bíblia fala de tempos em que o amor de muitos esfriaria. Hoje vemos violência aumentando, famílias destruídas, ansiedade dominando multidões, depressão crescendo e pessoas tentando preencher o vazio espiritual com coisas temporárias. Nunca houve tanto avanço tecnológico, e ao mesmo tempo tanta confusão emocional e espiritual. Jesus disse que os últimos tempos seriam marcados por engano. Falsos sinais, falsas promessas e falsas esperanças enganariam muitas pessoas. Muitos interpretam isso como uma geração que perderia a capacidade de distinguir verdade e mentira. Um tempo em que a humanidade colocaria sua confiança apenas em sistemas humanos, esquecendo-se de Deus. O Apocalipse também fala sobre um período de grande tribulação. Um tempo de caos global, crises econômicas, perseguições e medo. Alguns estudiosos ligam isso ao crescimento de governos centralizados, vigilância mundial e dependência tecnológica. Outros acreditam que eventos naturais extremos seriam apenas o começo das dores anunciadas por Cristo. E é nesse cenário que o rio Eufrates chama tanta atenção. Porque ele não é citado de maneira aleatória. O texto bíblico fala especificamente do grande rio Eufrates. Para muitos cristãos, isso significa que Deus queria que as futuras gerações observassem aquele lugar. E hoje, em pleno século XXI, o mundo realmente observa o Eufrates secando lentamente. Algumas pessoas enxergam nisso apenas coincidência climática. Outras enxergam um sinal profético extremamente sério. Independentemente da interpretação, é impossível negar que o assunto desperta reflexão profunda. Afinal, a Bíblia foi escrita há milhares de anos, e ainda assim menciona eventos e lugares que continuam relevantes até hoje. Mas em meio às mensagens de juízo do Apocalipse, existe também uma poderosa mensagem de esperança. O livro não termina em destruição. Ele termina com vitória. Depois do caos, a Bíblia descreve a volta gloriosa de Jesus Cristo, o fim do sofrimento e o estabelecimento do reino de Deus. As Escrituras falam de um tempo em que não haverá mais morte, dor, lágrimas ou medo. A nova Jerusalém descerá dos céus, e Deus habitará com aqueles que permaneceram fiéis. O mal será derrotado definitivamente. Tudo aquilo que hoje machuca a humanidade terá fim. Por isso, para muitos cristãos, observar sinais como o Eufrates não é apenas motivo de medo, mas também de vigilância espiritual. É um chamado para despertar, refletir sobre a própria vida e buscar a Deus enquanto ainda há tempo. Porque, segundo a Bíblia, o maior erro da humanidade nos últimos tempos será ignorar os avisos espirituais e viver como se nada estivesse acontecendo.
O Eufrates continua lá, silencioso, atravessando terras antigas carregadas de história, guerras e profecias. Suas águas diminuem lentamente, enquanto o mundo debate política, ciência e religião. E entre dúvidas e interpretações, uma pergunta continua ecoando no coração de milhões de pessoas. E se os sinais realmente estiverem começando a se cumprir? Acorde! Jesus está voltando!